A cada 2000 anos, todos os deuses se juntam em uma reunião para decidir o que fazer com a humanidade. Porém, a mais velha das 13 valquírias, Brunilda, faz uma proposta: um torneio de 13 lutas, 1 contra 1, entre deuses e homens, os melhores que já pisaram na Terra, um torneio chamado Ragnarok, para decidir o destino da humanidade. Vamos falar um pouco sobre a primeira rodada, o deus nórdico mais forte e também deus do trovão, Thor, versus o berserker mais forte da humanidade, o general voador Lobo. E assim como esse é o começo de tudo que nós vamos ver mais pra frente desse mangá, esse também é o começo do nosso canal, portanto, sejam muito bem-vindos. A primeira rodada normalmente é tida por muitos como talvez a pior luta de Shumatsu no Valkyrie? Talvez sim, mas eu não vejo dessa forma. Por mais que eu considere as outras lutas como sendo melhores, ainda não tira o mérito dessa luta ser boa e muito bem introdutória. Se você acompanha um mangá de Shumatsu no Valkyrie até as lutas atuais, saiba que a primeira rodada foi o pontapé inicial para te fazer achar minimamente interessante a proposta do mangá, é claro. E por causa dela, de forma indireta, você acompanha até hoje. Então vem comigo falar sobre as qualidades dessa luta. A primeira rodada é importante pois teve um papel crucial que é prender o leitor na série, independente dela ser um pouco parada. Sim, ela é um pouco parada mesmo, em ritmo, coreografia, mas ao mesmo tempo que isso possa ser um ponto negativo, eu também vejo de uma forma positiva por algumas questões. Essa luta expôs tudo sobre como funciona esse torneio, como um humano seria capaz de lutar contra um deus. Ela nos apresenta o conceito das Volunders de uma forma muito bem explicada e até feito de forma simples. Ela mostra de uma forma direta por que deuses são tão poderosos carregando seus tesouros sagrados. E o mangá dá uma rápida solução para fazer sentido os humanos poderem lutar contra eles, usando as valquírias que podem se transformar em armas divinas. E toda essa explicação no começo da luta é feita de uma forma muito boa, utilizando o personagem do Lobo. Ele é o lutador perfeito para iniciar o torneio, ele é dito como muito poderoso e o lutador perfeito para enfrentar Thor. E o jeito que o mangá apresenta a forma que os humanos vão lutar com os deuses, utilizando o Lobo como exemplo, encaixou perfeitamente. A luta fala sobre a solidão de ser o mais forte, sobre não desfrutar totalmente de sua força. Ele começa falando sobre como isso é vazio. Thor e Lobo passam pelo mesmo sentimento, e quando finalmente eles colidem suas armas, logo eles têm um sentimento mútuo, eles reconhecem a força um do outro, e pela primeira vez o leitor tem a surpresa de: caramba, esse cara é forte, com certeza os outros humanos devem ser fortes igual, mostrando quão bem feito é a introdução de Lobo no mangá. Ele mostra que os humanos são capazes de atingir os deuses e prepara bem o leitor para isso. Mas vamos voltar ao tópico sobre essa luta ser um pouco devagar no começo. E um dos motivos é a introdução de flashback de cada um dos lutadores. Eu sei que na primeira rodada isso pode causar uma má impressão no leitor, mas de uma forma técnica, para a construção de mangá, ela é ideal para apresentar a história de cada um e as suas mensagens ou conceitos. Os flashbacks de Thor e Lobo fazem o leitor sentir que eles são figuras semelhantes pelo conceito abordado de solidão e vazio, justamente por serem os mais fortes. Mas rapidamente isso melhora quando voltamos para a luta. Nós vemos como os poderes de Lobo afetam o combate de Thor e a sua habilidade de combate com a sua arma e o poder de romper qualquer tipo de material feito para a defesa, colocando Thor contra a parede. E é nesse momento do mangá que a gente acaba conhecendo uma lenda falsa do Thor, na qual a lenda dizia que ele utilizava as Jargreifr para se proteger do incrível poder de Mjolnir, quando na realidade é dito que Thor utilizava as Jargreifr para proteger o Mjolnir da sua incrível força física, e não o contrário. E cara, é a partir daqui que o ritmo da luta fica frenético. A gente vê pela primeira vez Thor com seu martelo desperto, disposto a ir com tudo para cima do Lobo, usando toda a sua força máxima. E, igualmente, o Lobo carrega o mesmo sentimento, abrindo um enorme sorriso de empolgação. E é nesse momento que vemos uma sequência de combate muito boa. A gente vê Thor arremessando o martelo, o Lobo desvia, sai correndo feito louco pra cima,
enquanto o martelo volta, obrigando o Lu Bu a desviar dano mortal no ar e mostrando a mecânica de força centrífuga para potencializar o golpe de Thor, usando a força de retorno do martelo e aumentando a força com o seu giro. Cara, que momento legal nessa luta, pelo amor de Deus, toda essa cena é feita de uma forma muito boa e que combina com o design da luta. Fala sério, quem não gostou disso aqui é maluco. E eu acho incrível como essa luta sempre nos dá uma nova surpresa, sabe? Mesmo com o Lu Bu tendo as suas pernas quebradas, o mangá nos entrega a aparição da Lebre Vermelha, o leal cavalo de Lu Bu, se juntando a ele na luta para servir como as suas pernas. Como Zeus menciona, aquilo foi permitido pois aquele cavalo era uma extensão do corpo do Lu Bu, são praticamente um só. E eles convencem muito bem a gente disso. Poxa, um guerreiro chinês sinistro, montado em seu cavalo indo para cima de Thor com seu Mjolnir gigante. Além de visualmente ser uma luta com uma característica única das demais por esse fator, novamente, o design dessa luta se encaixando perfeitamente pro tema dela. E o momento final dessa luta é muito bom. Eu diria que talvez seja o meu final favorito? Talvez sim, mas se não estiver no meu favorito, pode ter certeza que certamente está entre os meus 3 melhores encerramentos de combate. Nossa senhora, que cena boa, pessoal. O clash final dos golpes Gaia de Martelo de Thor e o Devorador dos Céus é escrito e desenhado de uma forma impecável, e transparece bem a brutalidade dos dois lutadores em seus momentos de maior pura força já realizada por cada um deles. O desfecho final dessa luta mostra a verdadeira mensagem dela, que fala sobre felicidade. Para Thor e Lu Bu, pouco importa quem iria vencer, eles só queriam sentir o gosto de dar tudo de si na luta. E isso foi a maior gratificação. Lu Bu é derrotado por Thor de uma forma brutal nesse mangá, mas deixando a sua marca no torneio e certamente fazendo Thor se lembrar disso para sempre. Uma luta sobre guerreiros que superaram a solidão e puderam desfrutar da verdadeira felicidade em combate.